Há uma iniciativa que lhe dá o poder de decidir como devem ser investidas verbas do orçamento da região. Se pudesse investir até 1.200.000 euros nas nossas ilhas, o que faria? O Governo Regional dos Açores quer ouvir as suas ideias e pô-las em prática. Para participar, basta submeter as suas ideias para uma ou mais ilhas em op.azores.gov.pt ou nos encontros participativos presenciais ou online. Na fase de votação, é você quem decide o melhor para a região. Os cidadãos nacionais ou estrangeiros a residir nos Açores podem participar, apresentando ideias às áreas da agricultura, ambiente, ciência, cultura, educação, inclusão social, juventude, mar e pescas e turismo. O Orçamento Participativo dos Açores está dividido em 5 fases, que decorrem entre março de 2022 e novembro de 2022. A sua participação é determinante nas fases 1, apresentação de ideias, e 4, votação. Contribua para o desenvolvimento da nossa região. Todas as informações em op.azores.gov.pt e nas nossas redes sociais. Orçamento Participativo dos Açores. Uma iniciativa do Governo dos Açores. Fala-se muito de orçamento participativo, mas o que é um orçamento participativo? É então um instrumento de democracia participativa disponibilizado pelos governos para que os cidadãos digam de que forma é que querem ver investida determinada verba afeta uma determinada área geográfica. O Orçamento Participativo dos Açores é uma iniciativa do Governo Regional, criada em 2018, que dá a possibilidade dos cidadãos açorianos participarem neste instrumento em 2 fases. Numa primeira fase podem então apresentar as suas ideias e numa segunda fase podem escolher que ideias é que pretendem ver executadas pelo Governo Regional através do voto. Na edição de 2018 e 2019 foram já 68 os projetos vencedores, que a maioria deles já se encontram executados, com um investimento de cerca de 2 milhões de euros. Na última edição, na edição de 2021, foram 30 os projetos vencedores, com um investimento de cerca de 1.400.000 euros, que neste momento ainda se encontram no estado por iniciar, uma vez que foram anunciados apenas em fevereiro do presente ano. No entanto, espera-se que agora no mês de abril possamos então iniciar a execução dos mesmos. Esta edição dispõe de uma verba de 1.200.000 euros, que, tal como acontecia na edição anterior, está repartida por 2 âmbitos, ou seja, desta verba, 240.000 euros estão aqui afetos a ideias de âmbito regional, ou seja, antepropostas com impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, de forma equitativa, e o restante montante, ou seja, 960.000 euros, estão afetos a ideias de âmbito ilha, ou seja, ideias com impacto apenas numa das 9 ilhas dos Açores. Para além disso, uma vez que o Governo Regional decidiu chamar aqui os jovens a participarem também neste instrumento, decidiu consignar 20% da verba destinada ao âmbito ilha aqui à área temática da juventude. Assim sendo, dos 960.000 euros afetos ao âmbito ilha, 192.000 euros estão aqui afetos apenas à área temática da juventude. Os restantes 768.000 euros estão afetos a todas as outras áreas temáticas. Uma das novidades desta edição é que passamos a ter 9 áreas temáticas. Na edição anterior tínhamos 8, nesta passamos a ter 9 porque a educação se junta às 8 áreas temáticas já presentes na edição anterior. Assim, nesta edição, os cidadãos açorianos podem apresentar ideias à área da agricultura, do ambiente, da ciência, da cultura, da educação, da inclusão social, da juventude, do mar e pescas e do turismo. Como é que a verba de âmbito ilha é então repartida pelas 9 ilhas dos Açores? Foi criada uma fórmula que reparte este montante em 4 partes iguais. A primeira parte é repartida de igual forma pelas 9 ilhas. A segunda parte varia de acordo com a área geográfica de cada ilha. A terceira parte varia de acordo com a população residente.
A terceira parte, peço desculpa, a primeira parte é repartida de igual montante, a segunda varia de acordo com a área geográfica, a terceira com a população residente e a última tem em conta o investimento público do ano anterior de cada uma das ilhas. Assim é que é. Assim sendo, destes 960 mil euros, 52 mil estão afetos aqui à Ilha de Santa Maria, em que 10.400 estão afetos à área da juventude e os restantes 41.600 euros estão afetos às outras 8 áreas temáticas. A Ilha de São Miguel dispõe de um montante de 335 mil euros, onde 67 mil euros estão afetos à área da juventude e, apesar da restante verba ser 268 mil euros e estar afeta às 8 áreas temáticas, para que não existisse uma discrepância muito significativa entre as propostas das ilhas maiores relativamente às propostas das ilhas menores, foi então fixado aqui um montante máximo por ideia. Assim sendo, na Ilha de São Miguel e para as 8 áreas temáticas, excluindo a área da juventude, existe um montante máximo de 160 mil euros e 800. A Ilha Terceira dispõe de um montante de 178 mil euros, 35.600 estão afetos à área da juventude e, apesar de existir uma verba restante de 142 mil euros e 400 afeta às outras 8 áreas temáticas, cada ideia pode ter um montante máximo de 106 mil euros e 800. A Ilha Graciosa tem disponível um montante de 47 mil euros, onde 9.400 estão afetos à área da juventude e os restantes 37 mil euros e 600 afetos às outras 8 áreas temáticas. São Jorge dispõe de 75 mil euros, onde 15 mil euros estão afetos à área temática da juventude e os restantes 60 mil euros estão afetos às outras 8 áreas temáticas. O Pico tem disponível um montante de 105 mil euros, em que 21 mil euros estão afetos à área temática da juventude e os restantes 84 mil euros estão afetos às outras 8 áreas temáticas. O Faial dispõe de uma verba de 79 mil euros, em que 15.800 estão afetos à área temática da juventude e os restantes 63.200 euros estão afetos às outras 8 áreas temáticas. As Flores têm disponível uma verba de 57 mil euros, em que 11.400 estão afetos à área temática da juventude e os restantes 45.600 às outras 8 áreas temáticas. E, por fim, o Corvo dispõe de uma verba de 32 mil euros, onde 6.400 estão afetos à área da juventude e os restantes 25.600 afetos, então, às outras 8 áreas temáticas. Quais são as fases que compõem o calendário desta edição? Já como vem acontecendo desde o início do orçamento participativo, o calendário é composto por 5 fases. Neste momento estamos na primeira fase, que se iniciou no dia 16 de março na Ilha do Pico e que vai até ao dia 31 de maio. É nesta fase que os cidadãos podem então apresentar as suas ideias e nesta edição voltam a poder fazê-lo através da plataforma eletrónica op.azores.gov.pt, mas também presencialmente nos encontros participativos. Nesta edição vamos realizar 38 encontros participativos, 10 online à semelhança deste, e vamos realizar outros 28 presencialmente em todas as escolas básicas e secundárias da região. Mais à frente na apresentação irei apresentar-vos o calendário desses encontros participativos, no entanto também, caso pretendam, podem consultá-los na nossa plataforma op.azores.gov.pt no separador dos encontros participativos. Terminada então a primeira fase, entre o dia 1 de junho e o dia 21 de agosto decorre a fase da análise técnica das antepropostas. Em que é que consiste esta fase? Os colegas das áreas temáticas vão então averiguar se as ideias apresentadas pelos cidadãos na primeira fase cumprem ou não os requisitos para que possam ser colocadas na fase de votação. É aqui também nesta fase que por vezes existe uma interação entre os colegas das áreas temáticas e os cidadãos proponentes. No caso de necessitarem algum esclarecimento adicional acerca das suas ideias, ou também no caso de existirem ideias muito semelhantes
Os colegas das áreas temáticas vão então contatar com os respectivos proponentes a saber se os mesmos concordam com a agregação dessas propostas, fazendo com que duas antepropostas muito semelhantes deem origem apenas a uma única proposta que, por vezes, também consegue arrecadar um maior número de votos, em vez de se dispersarem antepropostas muito semelhantes por duas propostas, agregam-se e assim muitas vezes até permitem que as mesmas consigam arrecadar um maior número de votos. Terminada aqui a fase da análise técnica, são então divulgadas as listas provisórias das propostas disponíveis para votação e também das antepropostas que não cumprirão os requisitos e, por isso, não estarão disponíveis na fase de votação. Na sequência disto, entre o dia 22 e o dia 26 de agosto, decorre então o período de apresentação de reclamações. Os cidadãos que não concordarem com esta decisão podem enviar um e-mail para op@azores.gov.pt explicando o motivo pelo qual não concordam com esta decisão e, na sequência disso, os colegas irão voltar a analisar as mesmas. Terminada esta fase, serão então divulgadas as listas definitivas das propostas disponíveis para votação e entre o dia 1 de setembro e o dia 31 de outubro, os cidadãos açorianos podem então votar nas propostas disponíveis para votação. Tal como tem vindo a acontecer nas edições anteriores, cada cidadão dispõe de 2 votos, um voto para propostas de âmbito ilha e outro voto para propostas de âmbito regional. Para além disso, pode também fazê-lo através de 2 canais, ou através da plataforma op.azores.gov.pt, a mesma plataforma utilizada para a apresentação das ideias, ou então através de um SMS gratuito. Aqui, nesta quarta fase, existe novamente uma interação entre as equipas técnicas e os cidadãos proponentes. Nós vamos disponibilizar um kit proponente. Em que é que consiste este kit proponente? São então materiais digitais para que os cidadãos proponentes das propostas disponíveis à votação possam apelar ao voto, porque, como se calhar já sabem, as propostas vencedoras são aquelas que conseguem arrecadar o maior número de votos. Na sequência disto, os cidadãos proponentes precisam aqui de divulgar as suas propostas e também de apelar ao voto junto de outros cidadãos para que consigam arrecadar o máximo de votos possível. Assim, nós disponibilizamos alguns materiais digitais para auxiliar nesse processo. Terminada a fase de votação, no mês de novembro será então dinamizada uma sessão pública de apresentação das propostas vencedoras, onde as mesmas são convertidas em projetos que posteriormente serão então executadas pelas direções regionais das respectivas áreas temáticas. Quem é que pode participar nesta edição do Orçamento Participativo dos Açores? Cidadãos nacionais e estrangeiros, residentes nos Açores, com mais de 14 anos de idade. Uma das novidades desta edição, e tal como já tinha vindo a ser demonstrada à vontade por parte dos cidadãos daqui da região, nesta edição existe uma pequena alteração, ou seja, anteriormente os cidadãos com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos apenas podiam apresentar ideias à área temática da juventude. Nesta edição, uma das novidades é que os cidadãos pertencentes à faixa etária entre os 14 e os 30 anos passam aqui a poder apresentar ideias a todas as áreas temáticas, ou seja, nesta edição, os cidadãos pertencentes a esta faixa etária podem apresentar ideias à área da agricultura, do ambiente, da ciência, da cultura, da educação, da inclusão social, da juventude, do mar e pescas e do turismo. Outra particularidade aqui desta edição é que anteriormente a área temática da juventude tinha apenas 2 temas e nesta edição passa a ter 3. Assim sendo, a área temática da juventude conta com o tema da cidadania e a intervenção comunitária, com o tema da promoção de hábitos de vida saudável e também com o tema de desenvolvimento artístico e criativo. Para além disso, os cidadãos com mais de 30 anos e à semelhança das edições anteriores podem então apresentar ideias a 8 das 9 áreas temáticas, ou seja, podem apresentar ideias a todas as áreas temáticas, exceto a área temática da juventude. Para a apresentação das suas ideias, os cidadãos necessitam aqui de um documento de autenticação.
No caso dos cidadãos nacionais, podem utilizar o bilhete de identidade, o cartão de cidadão ou a chave móvel digital. No caso dos cidadãos estrangeiros, apenas o podem fazer utilizando a chave móvel digital. No caso de algum cidadão estrangeiro ainda não ter a chave móvel digital ativada, deve-se então dirigir a uma loja REAC para proceder à ativação da mesma. Como é que podem participar? Podem participar online, através da plataforma op.azores.gov.pt e nesta edição voltam a poder participar presencialmente nos encontros participativos. No entanto, é necessário chamar a atenção que só o podem fazer até ao dia 31 de maio, ou seja, até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio. A partir desse dia, esta fase fica terminada e já não é possível recebermos então mais antepropostas. O que é que deve constar numa anteproposta? Uma vez que estas antepropostas podem ser apresentadas a título individual ou por um grupo informal de cidadãos, e quando digo grupo informal de cidadãos é porque as antepropostas não podem ser apresentadas por pessoas coletivas, por associações ou por presidentes de juntas de freguesia ou de câmaras, ou seja, têm mesmo de ser apresentadas em nome individual, mas podem fazê-lo individualmente ou em grupo. Desta forma, necessitamos aqui de recolher alguns dados pessoais que são utilizados única e exclusivamente aqui para o âmbito do orçamento participativo, especialmente naquelas fases que mencionei que existe uma interação entre as equipas técnicas e os cidadãos proponentes. Assim sendo, precisamos que nos indiquem o nome, o e-mail e o contacto móvel do cidadão proponente e, no caso de ser uma ideia apresentada por um grupo informal de cidadãos, precisamos também que nos indiquem o nome e o e-mail dos coproponentes. Precisamos que nos digam qual o âmbito, área temática e, no caso das ideias direcionadas à área temática da juventude, precisamos também que nos digam o tema da vossa ideia. Precisamos que nos indiquem também o título e a descrição da mesma. Aqui, na descrição da anteproposta, não precisamos de uma descrição muito extensa, mas precisamos efetivamente de perceber o que é que vocês pretendem com a vossa ideia, como é que acham que a mesma deveria ser executada e a que público-alvo é que se destina. Precisamos também que nos indiquem, no caso das ideias de âmbito ilha, a sua ilha, o concelho e a localidade, sendo aqui que a localidade pode ser a freguesia ou um local específico da ilha ao qual pretendam que a vossa ideia se direcione. Existe aqui também um campo do prazo de execução e do orçamento expectável, que estes são dois campos que não são de preenchimento obrigatório, ou seja, os cidadãos podem submeter as suas ideias sem preencher tanto o prazo de execução como o orçamento expectável. E aqui é necessário também fazer outra ressalva. No caso dos cidadãos que, no ato de submissão da sua ideia, indicam aqui um prazo de execução e um orçamento, estes dois dados não são vinculativos, ou seja, na fase da análise técnica, os colegas, quando estiverem a trabalhar a vossa ideia, vão aqui requerer alguns orçamentos e também analisar alguns pormenores da vossa ideia e aí, nesse momento, irão validar, ou no caso de não existirem estes dados, irão preencher estes dois campos. No caso do prazo e do orçamento que tiver sido submetido por vós, no caso de não corresponder àquilo que os colegas das áreas temáticas analisaram, irão fazer a alteração destes dois campos e serão estes dados que ficarão vinculados à vossa proposta. Para além disso, no caso dos menores de idade, estes precisam de entregar uma declaração de autorização de participação do detentor do poder paternal. Esta declaração está disponível na nossa plataforma e também quando fizermos os encontros participativos presenciais, iremos disponibilizá-la e iremos também enviar para as escolas para os cidadãos que já quiserem ter esta declaração preenchida. Por fim, precisamos aqui que nos indiquem o escalão etário também do proponente. As ideias de âmbito regional, os campos são exatamente os mesmos, à exceção de que, uma vez que estas ideias pressupõem então o impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas, precisamos aqui que nos indiquem quais são as ilhas a que se destina a vossa anteproposta.
Relativamente aos critérios de admissão das antepropostas, ou seja, às regras que as vossas ideias devem obedecer para que cumpram todos os requisitos desta edição e estejam aqui disponíveis na fase de votação, as mesmas têm de se enquadrar no âmbito das competências do Governo dos Açores, ou seja, não podem ser da competência nem de uma junta de freguesia, nem de uma Câmara Municipal, por exemplo. Tem de se enquadrar no âmbito das áreas temáticas desta edição do Orçamento Participativo, ou seja, tem que se direcionar a estas 9 áreas temáticas que já vos mencionei anteriormente. Não podem ser pedidos de apoio, uma vez que já existem instrumentos próprios para este fim, nem podem ser prestações de serviços, ou seja, o cidadão proponente não se pode autopropor como executor da sua ideia, ou seja, o Governo Regional pode até necessitar de requerer aqui uma prestação de serviços para a execução da proposta, no caso desta vir a ser vencedora, no entanto, deve fazê-lo através das regras de contratação pública e não recorrer exclusivamente ao proponente da proposta em causa. Não podem contrariar o programa do 13º Governo, não podem contrariar projetos ou programas em curso nas áreas temáticas desta edição, não podem ser tecnicamente inexequíveis, não podem ser genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação à proposta, ou seja, os colegas das áreas temáticas têm de perceber o que é que vocês pretendem com a vossa ideia e também têm de conseguir executá-la no caso de vir a ser uma proposta vencedora. Não podem ser apresentadas por pessoas coletivas ou por pessoas singulares em representação de pessoas coletivas, como vos disse inicialmente, têm de ser apresentadas por grupos informais de cidadãos. No caso das ideias de âmbito ilha, não podem ultrapassar os montantes fixados para cada ilha e para cada área temática, como também já vos apresentei há pouquinho. Têm de ter impacto numa única ilha dos Açores e, por fim, não se podem enquadrar na esfera de direito de petição ou configurar uma iniciativa legislativa. Relativamente às antepropostas de âmbito regional, os critérios são os mesmos, à exceção do montante e do impacto, ou seja, estas ideias não podem ultrapassar o montante dos 240 mil euros e têm de ter impacto em 2 ou mais ilhas dos Açores de forma equitativa. Falando agora aqui do calendário dos encontros participativos, como vos disse há pouquinho, podem consultá-lo através da nossa plataforma op.azores.gov.pt. Nesta edição vamos realizar 38 encontros participativos, 10 online, às quartas-feiras, às 4h30, direcionados a áreas temáticas já anunciadas, e iremos aqui também realizar nesta edição 28 encontros participativos presenciais em todas as escolas básicas e secundárias da região, aqui de acordo com este calendário que está também disponível na nossa plataforma. Bem, e agora para terminar esta parte, vou apenas passar-vos o vídeo explicativo de como podem submeter uma ideia através da plataforma. Eu julgo que já estão aqui a ver. Bem, então, para submeterem uma ideia, devem aceder à nossa plataforma, clicar aqui na barrinha azul e concordar com os termos e condições. De seguida, devem escolher o documento de autenticação, neste caso o cidadão está aqui a carregar o número do seu cartão de cidadão. É preciso não esquecer que são necessários todos os dígitos, inclusive o código de controle. De seguida, validam se a informação introduzida está correta e escolhem aqui a área temática à qual pretendem apresentar a sua ideia. Tem que declarar que tem mais de 14 anos de idade e de seguida vão aqui disponibilizar-nos os vossos dados pessoais, o nome, o e-mail e o contacto móvel. No caso da ideia ser composta por mais do que um cidadão, devem aqui apresentar no campo dos coproponentes o nome e o e-mail dos restantes cidadãos. Uma notinha apenas, este campo só permite que sejam introduzidos dados de 5 coproponentes. No entanto, no caso da vossa ideia ser composta por mais do que 5, podem-nos enviar os dados dos restantes coproponentes por e-mail ou então anexar no campo dos documentos mais à frente. De seguida, devem aqui escolher o âmbito da vossa anteproposta, ou âmbito ilha e selecionar apenas uma ilha, ou então selecionar aqui o âmbito regional, sendo que podem selecionar todas as ilhas ou mais do que 2.
Aqui neste caso o cidadão está a selecionar 3. De seguida vai apresentar-nos aqui o custo e o período de execução da sua anteproposta, que estes são os 2 campos que não são de preenchimento obrigatório. E de seguida tem aqui que nos indicar o título e a descrição da vossa anteproposta. Por fim, podem anexar imagens, documentos ou vídeos, sendo que no caso de anexarem uma imagem, esta ficará associada à vossa anteproposta. De seguida, devem submeter o fecheiro, validar os campos e, ao enviarem o formulário, irão receber no vosso e-mail a informação de todos os campos que foram submetidos e, no caso de se aperceberem que algum dos campos foi erradamente preenchido, ou no caso de quererem completar a vossa ideia com fotografias, documentos ou vídeos ou algum outro tipo de informação que achem relevante, podem nos enviar essa informação para o e-mail op@azores.gov.pt. No entanto, têm que terem atenção que só o podem fazer até o dia 31 de maio. Bem, vamos retomar aqui a apresentação. Para que possa agora passar a palavra ao colega Luís Amaral, da área temática da ciência. Boa tarde, Luís. Boa tarde a todos, obrigado Carolina. Portanto, o meu nome é Luís Amaral e da equipa da Direção-Geral da Ciência e Transição Digital fazem parte eu, Luís Amaral, Francisco Pinto, Lisa Garcia e Rui Melo. Hoje serei eu o responsável pela apresentação e o meu colega Francisco Pinto estará a responder às vossas perguntas e questões no chat. Portanto, que antepropostas podem ser apresentadas na área da ciência? Portanto, genericamente, são todas as iniciativas que visem a difusão da cultura científica e tecnológica. Portanto, podem ser reuniões científicas, podem ser feiras de ciência, palestras, congressos científicos, etc. Todas essas iniciativas têm por base atingir os seguintes objetivos: promover a cultura científica e tecnológica dos Açores, proporcionar momentos de aprendizagem científica em contextos formais e não formais, promover a sociedade do conhecimento e estimular a cultura científica e tecnológica da comunidade, e estimular a participação cívica através de dinâmicas, ações e iniciativas de base científica, promover o ensino experimental das ciências, proporcionar um melhor conhecimento do mundo que nos rodeia, reconhecer a importância da ciência para o nosso dia-a-dia e relacionar ações de cotidiano com as descobertas científicas. Carolina, podes passar. Portanto, a área da ciência é uma área relativamente nova no âmbito deste projeto com orçamento participativo. Portanto, nós iniciamos um processo completo em 2021. Portanto, não temos ainda nenhum projeto executado, mas em 2021 tivemos 5 projetos aprovados e são esses projetos que irão ser executados durante o ano 2021. Portanto, temos aqui 2 projetos, o projeto 5 e o 2, que são projetos muito semelhantes, eu diria quase iguais. São 2 promotores que não se conheciam, são 2 promotores diferentes, 2 ilhas diferentes, Terceira e São Miguel, em que consiste no apetrechamento de uma sala de aula, num caso concreto é mesmo para uma escola, no outro o conceito é mais vasto. Portanto, há uma sala de aula futurista, altamente tecnológica. Portanto, são 2 projetos que foram aprovados e que serão executados durante o ano de 2021. O projeto número 7 é um projeto que foi apresentado por alunos da Escola Básica Secundária das Flores e que consiste no reequipamento e na modernização dos laboratórios. Portanto, aqui, basicamente, estamos a falar na aquisição de pequenos equipamentos e reagentes. Corina, podes passar. Temos aqui outro projeto vencedor na Ilha das Flores, que consiste no módulo interativo 3D, onde será explicitado, que era a forma de hands-on dos conteúdos que serão introduzidos, a evolução da Ilha das Flores em termos de geologia e de geomorfologia. Portanto, este módulo penso que estará patente no Centro de Interpretação da Ilha das Flores e está acessível a todos os cidadãos. O projeto número 9 é um projeto que também foi apresentado por alunos, nesse caso, da Escola Básica e Secundária do CURV, e que consiste no apetrechamento da escola com computadores e videoprojetores. Então, todos esses projetos serão executados durante este ano ou começarão a sua execução em 2021. Obrigado, Carolina. Obrigado, Luís. Vou agora aqui passar a palavra ao Fábio, da área temática da cultura, para que ele também nos possa dizer que ideias é que podem aqui ser apresentadas a esta área temática.
Olá, uma boa tarde a todos. O meu nome é Fábio Sousa e participo neste encontro participativo em representação da Direção Regional da Cultura. Relativamente às antepropostas que poderão apresentar este ano na área da cultura, deverão contemplar ideias que contribuam nomeadamente para a promoção do património cultural, a promoção do livro e da leitura, ao incentivo do desenvolvimento das artes, no estímulo à utilização das TIC, ou seja, das tecnologias de informação e comunicação no âmbito da cultura, para a promoção de conteúdos bilíngues acerca de elementos patrimoniais, móveis, imóveis e materiais dos Açores, com fins educativos e informativos, também para a promoção da cultura e da arte contemporânea e ainda no âmbito da formação de novos públicos. Podes passar ao próximo slide, Carolina. Passo agora a citar exemplos de anteriores propostas vencedoras. No âmbito da promoção do livro e da leitura, tivemos a Biblioteca Itinerante em 2019, uma biblioteca móvel denominada da Tasca dos Livros, que percorre as freguesias da Ilha Terceira para consulta de coleções, pesquisa, requisição de livros, visualização de exposições ou eventos patentes na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro. No mesmo âmbito, mas em São Jorge, tivemos a proposta Livros Andantes do Topo a Rosais em 2021, uma carrinha que neste caso ficará eventualmente associada ao Museu Francisco Lacerda. Podes passar para o próximo slide. A proposta Bibliotecas e Arquivos por uma Preservação do Património, que compreendia o trabalho de limpeza e de preservação de arquivos de âmbito regional. E outros exemplos são ainda um projeto de requalificação do património cultural, através da transformação do antigo espaço cultural e ginásio em termos da sua iluminação, sonoplastia, colocação de bancada e panos nas laterais para projeção de filmes e realização de outros eventos culturais. Houve também o projeto de sensibilização para a música de 2019, que promoveu 4 dias de formação com artistas profissionais, destinado aos músicos e às filarmónicas da Ilha de São Jorge, uma formação com 70 inscritos em 8 naipes diferentes, metais, madeiras e percussão, e ainda para a direção da orquestra. Tivemos também o projeto A Música no Corvo, neste formato, e com um concerto final com participação da Filarmónica local. Outro exemplo é o Abraço da Cultura, que compreendeu a aquisição de material para projeção de filmes, cedido depois ao Ecomuseu de Corvo, realizando 5 noites de cinema ao ar livre, uma peça de teatro, um concerto de fados, onde houve previamente a formação de músicos locais, isto é, dos instrumentistas do grupo folclórico do Corvo e da Filarmónica Lira Corvense, que participaram nesse concerto de fados, ou seja, uma semana em que houve sempre a ideia de inclusão dos habitantes locais. Podes passar ao próximo slide. Depois temos aqui outro exemplo, que é o caso dos pianos do Conservatório Regional de Ponta Delgada, que se encontravam em más condições para os alunos tocarem e que, neste caso, serão agora restaurados através de uma proposta do orçamento participativo. Podes passar ao próximo slide. Temos aqui ainda um outro exemplo, que é uma residência artística nas Flores, com a formação em dança, teatro e música em três épocas, uma proposta 2021. Obrigado a todos. Muito obrigada, Fábio. Obrigada também ao Luís. E terminamos então aqui a nossa apresentação. Chegou a altura de darmos voz aos cidadãos para que eles nos coloquem alguma questão, no caso de terem surgido aqui ao longo das nossas apresentações, ou então, no caso também de já terem alguma ideia pensada para apresentar esta edição do Orçamento Participativo, também poderem esclarecer algumas das suas questões. Eu estive aqui agora mesmo a ativar a possibilidade dos cidadãos ativarem o seu microfone. No entanto, só para que consigamos organizar aqui a participação de todos, eu pedia que quem quisesse participar acedesse aqui ao botãozinho das reações e clicasse aqui em levantar a mão, e assim vamos dar voz a todos, só que de uma forma mais organizada para que possamos ouvir as questões de todos. Quem já quiser participar já pode levantar a sua mão. Sabemos que a primeira participação é sempre mais dolorosa, ok? Mas há aqui um corajoso. Eu julgo que o João já consegue falar. Não sei, já me conseguem ouvir? Já, sim, senhor. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pela vossa apresentação. Obrigado nós pela sua participação.
eu sou trabalhador, portanto, do Governo Regional, não é? No entanto, pronto, quando mudei de serviço e deparei-me com algumas necessidades que são da minha área, não é? E embora eu quero tentar perceber se vale mais a pena candidatar-me diretamente como cidadão, não é? Que sou, e tentar beneficiar um espaço que não seja do Estado, digamos assim, porque, por exemplo, eu vi aqui muitos projetos que são com escolas, com coisas, etc. Ou seja, por exemplo, eu vi o projeto da cultura, a modernização de um espaço cultural, não é? Com, portanto, condições, imagino, de luz, planejamentos, som, etc. E é um pouco isso que eu quero tentar fazer. Agora, a questão é, eu trabalho associado ao Museu da Horta. E, portanto, não quero estar, obviamente, até porque o Museu da Horta pode ter também outros colegas que possam querer fazer outras propostas, como eu sei que já aconteceu. Mas existe também um outro espaço cultural no Faial, que tem muito menos condições, ou seja, o investimento teria que ser muito maior. Para mim, enquanto cidadão, é mais interessante fazer uma proposta mais a sério, mais semelhante ao que eu percebi que é essa que está para ser executada, ou que até já está em execução. No entanto, aqui eu trabalho e conheço um espaço, não é? Um local que já tem as condições mínimas, mas que não tem, depois não consegue receber nada que tenha mais complexidade técnica, iluminação, som, etc. Portanto, a minha pergunta tem mais a ver com isto. Ou seja, a proposta que eu vou fazer, eu farei à mesma, não é? Vou tentar concorrer à mesma, mas se faz mais sentido pegar numa coisa que já tem um bocadinho mais de condições, mas que é um organismo, apesar de tudo, né, associado ao Governo Regional, neste caso à Direção Regional da Cultura e à Secretaria Regional, ou se é melhor, como privado, afastar-me até um bocadinho do meu emprego para não misturar as coisas, digamos assim, e provavelmente apresentar uma proposta com um valor mais alto, porque o espaço que eu conheço que tem que ser a ter as alterações não é um ginásio, mas é provavelmente uma igreja, estão a perceber? Então, não tem quase nada também, só tem o espaço, só tem isso. Queria só tentar, se me pudessem dar a vossa opinião também pela experiência, está bem? Obrigado. Muito obrigada, João, pela sua participação. Vou aqui passar a palavra à colega Filomena. Também depois não sei se o Fábio quer completar aqui a resposta. Vou só começar a passar à Filomena para ela enquadrar aqui relativamente às regras e depois o Fábio também, se quiser completar alguma informação, depois passamos ao Fábio. Pode ser? Boa tarde. Em primeiro lugar, tem que estar dentro das competências do GRA. Sendo uma igreja, depreendo eu que não pertence ao Governo Regional. Não pertencendo o edifício em causa ao Governo Regional, não pode ser feita qualquer intervenção no âmbito do orçamento participativo. No Museu da Horta, sendo o Museu da Horta da competência do Governo Regional, é admissível uma anteproposta para esse edifício. Portanto, qualquer edifício que careça de intervenção tem que pertencer ao Governo Regional. Esse é o primeiro, logo a primeira regra, digamos assim, à cabeça. Okay, se me permite responder, digo-lhe só rapidamente. Já me esclareceu, pronto, onde é que eu posso, em que área é que eu posso agir. Não vale a pena complicar o que é simples. Obrigado. Ok, não tem nada. Eu estou, claro, isto estou a exagerar um bocadinho, não é? Mas eu podia fazer 20 propostas se eu quisesse. Pode. Não tinha noção, ok. Eu pensava que tinha que ter uma muito específica e estava aqui com muito medo, porque esta tem a ver com o meu trabalho e com o desenvolvimento do meu trabalho. Mas eu tenho outras, porque eu não sou nascido nos Açores, estão a perceber? Eu sou descendente e depois ia e vinha e agora radiquei-me cá. E portanto há montes de coisas que eu vejo que gostava de fazer melhor, mas pensei sempre, pronto, tenho que escolher a melhor ideia possível e fundamentá-la o melhor possível. Já percebi que pode haver uma ou duas mais por alto e pronto, e o que souber, pronto, já percebi. O João pode apresentar as ideias que tiver, não há limite de apresentar ideias, porque até desafio apresentar várias, porque imagina que está a pensar numa ideia e por algum motivo que desconhece, essa ideia tem um motivo de rejeição, não é? Portanto, pode apresentar o máximo. E se todas avançar, depois terá um problema, que é depois divulgar e apelar ao voto. Mas isso depois é outro problema para a frente. Portanto, agora faça sair as suas ideias do papel e submeta-as. Portanto, não precisa de orçamento, não precisa de nada. Isso depois é feito pelas equipas técnicas, porque até se pode dar ao trabalho de submeter um orçamento, mas nós, da nossa parte, temos que fazer aqui uma consulta de mercado e garantir que o orçamento que consta naquela proposta será suficiente para a
execução se for um projeto vencedor. Portanto, não existe limite. Portanto, aqui o céu é o limite neste caso. E o limite temos aqui, o único limite é a data, que é 31 de maio às 23h59. Obrigada. Obrigada novamente, João. Não sei se, entretanto, mais alguém quer aqui colocar uma questão. Aproveito também só para deixar a nota que se alguém quiser que após a sessão nós disponibilizemos as apresentações, peço-vos só que deixem no chat o e-mail para que depois possamos então enviar-vos as apresentações. Só que enquanto damos uns minutinhos para que surjam mais algumas questões. Também dizer que já dinamizamos aqui uma primeira ronda, estamos no terceiro encontro, já esteve presente a área temática do mar e pescas e do turismo. A semana passada tivemos, ajude-me, a juventude ainda não. Semana passada foi. Área e pescas, pronto. Temos aqui que consultar e eu aqui dar-vos informações, mas também já estou aqui meio esquecida, mas para a semana o que queria dizer... Exatamente, a semana passada foi Ambiente e Agricultura, hoje tivemos a Ciência e a Cultura e para a semana temos a Educação e a Inclusão Social. Portanto, se também tiverem algumas ideias mais direcionadas para a área temática da educação ou da inclusão social, convido-vos a estarem presentes para a semana, no mesmo horário. Os encontros participativos online serão sempre às quartas-feiras, às 16h30. Aqui vamos rodando as áreas temáticas de forma a dar possibilidade aos cidadãos de poderem aqui colocar questões aos diversos colegas das diferentes áreas temáticas. Por isso, para a semana já sabem que estarão aqui presentes os colegas da área da agricultura e da inclusão social. Estava aqui a ver só se dava uns minutinhos para ver se tínhamos mais alguém a querer colocar uma questão. Já vi que uma colega já deixou aqui no chat o seu e-mail para enviarmos o e-mail. Daqui a pouquinho já iremos enviar a apresentação. Queria só deixar mais uns segundinhos para termos a certeza que não restam questões, que todos os cidadãos saem daqui esclarecidos. Também os encontros participativos não são aqui a única forma de colocarem questões. No caso, depois de começarem a pensar e a trabalhar nas suas ideias, se surgirem questões que é natural que surjam, podem também contatar connosco através do nosso e-mail, que referi algumas vezes, mas podemos aqui deixar no chat, que é op@azores.gov.pt. Temos também disponível a linha verde de apoio ao cidadão 800 500 501, que também podem colocar as suas questões que os colegas irão responder já as mesmas. Pronto, e se não existirem aqui mais questões, é só mesmo reforçar o mote de não guardarem a ideia para vocês. O prazo, ainda estamos aqui no início, no entanto, chega no instantinho ao final de maio. Vão trabalhando nas vossas ideias, vão submetendo na plataforma, vão participando nos encontros participativos para esclarecerem qualquer dúvida que tenham. E já sabem, o mote é participar, apresentar as ideias, porque precisamos efetivamente que elas nos cheguem para que as consigamos trabalhar e colocar aqui na fase de votação e para que os outros cidadãos também possam votar e escolher que ideias é que pretendem ver executadas aqui pelo Governo Regional através desta ferramenta participativa que é o Orçamento Participativo dos Açores. Não havendo mais questões, julgo que também não precisamos ficar aqui muito mais tempo, acho que já dei aqui uns minutinhos para os envergonhados se desinibirem, já estou aqui a ver o João a responder. Agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço também aos colegas das áreas temáticas que estiveram aqui presentes. Para a semana voltamos na quarta-feira, às 16h30, com os colegas da área temática da educação e da inclusão social e ficamos a aguardar a vossa presença. Muito obrigada, continuação de boa tarde e até uma próxima.